Vamos começar o nosso curso de fotografia online. Esta é a minha quarta edição desta promoção da pandemia. Tem sido uma experiência para mim extremamente agradável, extremamente gratificante. Nunca pensei que a formação online pudesse ser tão interessante, até porque eu tento e vou continuar a tentar e espero bem conseguir dar a formação da mesma forma que me dou presencialmente, o mais interativo possível, questionando, interrompendo sempre que entenderem, interagindo da forma que vocês acharem. A Raquel acho que já fez formação comigo, não fizeste formação? Já. Pois é isso, também estava a ver que essa carinha não era uma mulher desconhecida, muito bem, e portanto já tiveste a oportunidade de ter formação presencial comigo. Eu comecei a fazer este teste com grupos que já tinham feito formação comigo várias vezes até, e para testar, para percebermos se isso funcionava ou não, e os resultados foram extremamente positivos, as pessoas gostaram muito, acharam que inclusivamente os conteúdos passavam-se mais facilmente via online do que presencial, porque as aulas presenciais acabamos por nos distrair com muitas coisas, com o colega que está ao lado, com as brincadeiras, com algumas histórias que se vai se introduzindo e, portanto, acabamos por nos distrair. Vamos ver, mas penso que esse irá correr tão bem quanto os outros, portanto não vejo razão nenhuma para que isso não aconteça. Bem, vou começar aqui por partilhar com vocês a minha tela. Só aqui ajustar isto. Ora bem, nós vamos começar por vocês se apresentarem. Uma forma também de ficar com a ideia do que é que vocês sabem de fotografia, quais são as maiores dificuldades de vocês, o que é que vocês mais gostam, enfim, uma forma de eu ficar a saber em que está a turma. Isso porque eu vou começar, isto está muito longe de ser um curso de iniciação, portanto, vai ser um curso de iniciação porque eu vou dar o curso exatamente como vamos aprender uma linguagem nova, como se ninguém soubesse nada de fotografia, mas ele é muito mais complexo do que o curso de iniciação que eu dava presencialmente, porque tem muito mais conteúdos e todos aqueles que já saberam alguma coisa de fotografia, olha, é explorarem ao máximo aquilo que eu sei, é perguntarem ao máximo aquilo que vocês puderem perguntar e tirem o máximo de partido daquilo que eu vos possa dar. Vamos então, Catarina, consegues, não sei se estás presente, se não estás, gostaria de saber se de algum feedback, não sei se estás com alguma dificuldade em ligar-te, se não estás, não vejo também aqui pelo WhatsApp, nem não vejo pronto, não consigo perceber se estás com problemas ou não, mas se pudesses nos dar algum feedback, dava jeito. Ora bem, eu vou criar um grupo no WhatsApp hoje com o nome de vocês todos, e no grupo eu vivo nas Flores, na Vila das Lajes, em que não se passa nada, mas hoje há aqui uma motinha que parece que decidi vir passear por aqui, pá, e que está aqui a querer perturbar a nossa aula. Aqui isto não se passa nada aqui, mas pronto, mas hoje a motinha anda aqui para trás e para diante. Acho que é a única moto da ilha, mas pronto, vem para aqui. Mas estava-vos a dizer que vou criar um grupo no WhatsApp em que é por lá que nós vamos comunicar sempre. E lá partilharei lá todos os dias o convite para a aula, é lá que nós iremos tirar as dúvidas, sempre que vocês tiverem dúvidas podem lá colocar que eu depois irei responder, sempre que nós fizermos trabalhos, como vamos fazer trabalhos, vocês vão fazer fotografias e depois vão-me enviar por e-transfer, mas depois eu coloco as fotografias no WhatsApp e faço comentários de voz para vocês todos, para ser partilhados com vocês todos, até porque muitas das vezes as dúvidas de uns são as dúvidas dos outros e portanto é a única forma de nós estarmos todos ligados e pronto, eu tenho aqui alguns grupos do WhatsApp que depois das formações eles continuam a partilhar coisas e a organizar passeios e eu acabo por ir acompanhando e às vezes dando algumas achegas sempre que é necessário. Portanto, eu logo criarei o grupo e nós por aí vamos funcionando. Depois também partilharei com vocês todos os dias
o link da gravação da aula, para vocês, se quiserem rever a aula, ficará sempre disponível no YouTube. Quando vocês quiserem, podem rever a aula, a gravação da aula, podem rever, e depois também partilharei no fim o meu PowerPoint, partilharei o PDF no grupo do WhatsApp, e pronto, e vocês ficam com... É certo que eu falo muito mais para além do que está no PowerPoint, apesar de que este PowerPoint está tudo revisto e tem muito mais conteúdos que o que tinha de antes, mas pronto, mas mesmo assim eu falo muito de improviso, falo muito ao sabor daquilo que vai acontecendo, e portanto vocês acabam por ter que tirar notas, como é lógico. Ora, muito bem. Então, em termos de... Eu gostaria que vocês se apresentassem respondendo a essas perguntas, para nós todos ficarmos a par da situação. E o primeiro que eu estou a ver aqui na minha frente é o Valentino. Portanto, Valentino, se quiseres, podemos começar por ti, e depois vamos seguindo aqui a ordem que está aqui na minha frente. Meu nome é Valentino, sou estudante, tenho 17 anos. Experiência na fotografia. Como é a experiência na fotografia? Que tipo de experiência que tu tens na fotografia? Já fotografas há muito tempo? Fotografas em modos automáticos? Fotografas em modos manuais? Já fotografo há pelo menos uns 5 anos e há uns 2 anos em modo manual. Ok. Como é que tu aprendeste a fotografar em modo manual, se na inscrição? Fui experimentando sozinho. Okay. Meti modo manual e fui experimentando, vendo o que é que dava, o que é que não dava. Uhum. Gosto de fotografar macros, retratos, fotografias de rua. Qualidade como fotógrafo. Acho que a qualidade, acho que é as macros, acho que são melhores do que o resto. Tens alguma objetiva de macro mesmo ou não? Tenho. Qual é o objetivo que tu tens, se na inscrição? É um 60mm 2.8. Ok. Tens uma Canon ou é uma Canon? Não, Olympus. Uma Olympus. Uhum. Agora vai passar para a Panasonic, mas é quase a mesma coisa. Sim, é uma questão de softwares. Dificuldade. Acho que não tenho nenhuma dificuldade. Acho bem, não sei. Gosto de aprender. Por acaso, eu espero de aprender um bocado mais sobre aquilo que é sempre. Melhorar um bocado aquilo nos meus conhecimentos e isso. E acho que é isso. Estás a pensar em ir para o IPF, não é isso? Sim, só que agora eu me dei ideias de vir para o Parque em Lisboa. Ok. Porque a ARC dá-te uma equivalência, salvo erro, ao curso superior. Pois, e também tem agora esse curso de 2 anos e depois eu posso fazer o avançado, que é mais 2 anos, por isso. Eu, por acaso, eu também, se tivesse que optar de fazer entre a IPF ou a ARC, eu também ia para a ARC, por várias razões. Entre elas, o IPF está muito virado para um curso muito técnico, muito virado para o fotojornalismo, e o mercado está um pouco encharcado de fotojornalistas. O IPF tem muito mais uma preocupação de fotografia de autor, fotografia criativa, fotografia de fotógrafo de galeria, que acho que é a parte mais interessante da fotografia e é aquela que eu vou abordar mais, e portanto acho que a ARC tem essa mais-valia, ou seja, podermos nos safar pela parte artística e não pela parte técnica, porque fotografar, hoje toda a gente fotografa, tanto mais que não seja com um telemóvel, e muitas das vezes as televisões acabam por passar vídeos e fotografias feitas com telemóveis para ilustrar as notícias, e portanto o fotojornalista acaba por ter os seus dias contados no mundo atual, para além das companhias que podem pagar muito bem, mas cada vez são menos. Por isso acho que fazes bem a opção pela ARC, acho que é uma excelente opção. Contudo, também acho que em Tomar há uma universidade que te dá o curso superior de fotografia. Mas não só em Tomar, mas em Tomar há uma, e eu, se fosse a ti, ainda antes de decidir se ia para a ARC ou não, se calhar enverdava por tentar fazer mesmo o curso superior de fotografia.
que não é geneira nenhuma. Estás na idade boa disso, ok? Muito bem. Raquel, estás aqui a seguir. Raquel, está bem. Portanto, o meu nome é Raquel, sou técnica de análises clínicas, tenho 29 anos, é o segundo curso que eu estou a fazer de fotografia com o José, já fiz outro online com outra empresa. Gosto mais de fotografar macros e paisagem. Melhor qualidade. Aquela pergunta difícil. Vá. Sei lá, pormenores, talvez. Maior dificuldade, os histogramas e as posições. E o que é que eu espero aprender? É melhorar. Conta lá essa história desta dificuldade aí nos histogramas. Conta-me lá. Epá, eu não sei. Eu quando vou tirar a mim parece-me bem. Depois eu vejo o histograma e está uma porcaria. Sabes que, Raquel, a gente leva a vida toda, levamos a vida toda para aprender a explorar o histograma. Porque não há dois histogramas iguais e não há nenhuma receita. Existem balizas, indicadores. Curiosamente, pronto, nós vamos falar largamente sobre isso aqui nesse curso online, ou seja, vamos dar muitos exemplos práticos de fotografias e de várias situações. E depois, pronto, vocês são os de São Miguel, são os sortudos porque vão ter acesso ao curso, à parte prática, que é uma parte bastante avançada já bastante forte deste curso, tem uma componente prática muitíssimo boa, em que eu não vou largar vocês de vos explicar exatamente o histograma em cada fotografia, porque é mesmo é a única forma que nós temos de aferir se a fotografia ficou efetivamente bem exposta ou não, é através do histograma. Para aqueles que não fazem a mínima ideia o que é o histograma, o que é uma fotografia bem exposta, nós durante estes dias todos vamos falar largamente sobre isso, por isso não vale a pena ficarem já preocupados nem desesperados, mas para quem já sabe um bocadinho de fotografia, claro que é mais fácil às vezes responder essas perguntas, porque é uma questão de já ter algumas bases. Efetivamente, o histograma é a única forma que nós temos de aferir se as fotografias estão bem expostas ou não. E é uma questão de tempo, tu vais ver que vais conseguir apanhá-las todas, não tenho dúvidas nenhumas disso. É de prática, mas Muito tempo e bem. de prática. Diz Valentino. É uma questão mais de tempo e de prática. Tu costumas olhar para o histograma? Acho que sim, a maior parte das vezes eu olho. Sim. Sim. Ok. Alex, podes-te apresentar se quiseres. Eu sou Alexandre Cruz, sou estudante, tenho 16 anos. A minha experiência na fotografia não é muita, comecei há pouco tempo. Gosto mais de ser a fotografias de paisagens. Dificuldades, tenho muitas, estou mesmo no início. Melhor qualidade, não sei. Nem sempre é fácil a gente saber, principalmente quando estamos muito no começo. Pois. A experiência é pouca. Eu gostaria de aprender melhor a tirar fotografias e melhor olho e focagem melhor. Pois, Mais experiência. A focagem é uma coisa que estás a falar, a focagem das coisas difíceis na fotografia, mas é mesmo das coisas difíceis na fotografia, muito mais difícil do que a dificuldade da Ricardo de analisar se o histograma está bem ou não, é conseguir fotografias efetivamente bem focadas. Porque, como vocês sabem, a focagem, a câmara faz medições de luz, lança um sensor para um determinado ponto, o ponto que vocês é que vão escolher, como é lógico, mandam um sensor, faz uma medição, vem um retorno e ela, supostamente, quando a câmara pensa que está bem focada, ela dá-nos um sinal e nós podemos esperar. Para já, começamos logo que a focagem é tão importante, nós devemos focar só
com um ponto, nunca com os automáticos das câmaras dão. É sempre só com um ponto e um ponto escolhido por nós. Mas pronto, nós vamos falar isso largamente ainda hoje sobre a focagem, porque é efetivamente das coisas mais... É das coisas que, para mim, que fotografo há 40 anos, onde eu continuo a falhar, onde eu continuo a pôr muitas fotografias para o lixo, é exatamente por causa da focagem. Porque, principalmente, quando nós fazemos 20, 30 retratos a uma mesma pessoa e nós conseguimos 2, 3 retratos fabulosos, quando conseguimos 2, 3, 4 retratos fabulosos em 20, os outros são todos para ir para o lixo. Porque depois a diferença entre uma fotografia excelentemente focada e fotografias aparentemente focadas, a diferença depois é abissal. E nós só nos apercebemos disso depois de conseguirmos uma fotografia excepcionalmente bem focada. E claro, quando conseguimos, começamos a habituar a esta qualidade e depois acabamos por eliminar grande parte daquilo que nós fazemos, declinamos por efetivamente não ter a qualidade daquilo que nós já conseguimos. Mas para mim, continua a ser a grande calcanhar daquilo da fotografia, é a focagem. Porque a medição de luz, nós podemos fazê-lo de diversas formas, podemos controlá-lo de diversas formas, podemos inclusivamente consertar erros de exposição. Se estivermos a fotografar em RAW, podemos fazer grandes reparações de erros de exposição. Uma fotografia mal focada, nunca mais conseguimos focá-la em pós-produção. É uma coisa completamente arrumada e às vezes são as melhores fotografias que nós temos em termos de expressões, em termos de sentimento, em termos de emoções, e são aquelas que por vezes não ficam bem e é uma frustração tremenda. Mas pronto, mas a focagem efetivamente é algo extremamente importante e vocês vão perceber que eu vou estar sempre a dizer onde é que está o foco, onde é que não está, onde é que deveria estar, porque é mesmo muito, muito, muito importante. Muito bem, Alexandre. Luís Gomes, podes-te apresentar se quiseres? Estás-me a ouvir? Estás. Luís? Sim. Podes-te apresentar, sim. Ok. Então, meu nome é Luís Mendes Gomes, professor universitário, tenho 49 anos, não tenho experiência no domínio da fotografia. Os temas que eu aparentemente mais gosto estão relacionados com o retrato, as caras, expressões, os corpos. Tenho pouco interesse por paisagem. A melhor qualidade não sei porque não tenho experiência. E também a maior dificuldade também não sei porque não tenho experiência. O que é que eu espero aprender? Muita parte técnica, principalmente a manipulação manual da fotografia. E há algumas técnicas também que estão relacionadas com a fotografia automática digital. O que é que eu pretendo fazer com isso? Eu tenho um projeto relativamente recente que passa por processamento de imagens para aprendizagem de máquinas. E, portanto, eu gostava de aprender essencialmente a parte técnica, mas obviamente a parte criativa também, de forma a aperfeiçoar o objetivo desse projeto. Tenho uma companhia que partilho com a minha filha, que é o material da Canon, é uma companhia muito modesta, a 1300D. Duas objetivas, uma 18 e 55 mm e a outra 10, 18 mm. Portanto, esta é a minha companhia de equipamento. Sabe, Luís, que eu costumo dizer que se fosse para uma ilha deserta e que só pudesse levar uma objetiva, ele levava a 50 mm e com ela fazia tudo. Portanto, nós não precisamos ter muito equipamento para fazermos boas fotografias. Também costumo dizer que nós todos temos um equipamento muito melhor que o que somos fotógrafos, porque os equipamentos trazem tanto software, tanta coisa, que hoje até explorá-lo levamos muito tempo. Luís, diga uma coisa, é professor universitário, em que área é que está ligado na universidade? É informática. Informática, muito bem. É informática.
Muito bem. E já fotografa alguma vez em modo manual ou não? Ou é sempre no automático? Sim, algumas vezes, mas sempre com a companhia da Francisca, ela que de vez em quando me vai ensinando umas coisas, vamos partilhando algum conhecimento que ela tem, fazemos algumas fotografias, mas agora eu precisava de uma formação mais com um fio condutor Ok. que me permitisse A Francisca perceber já fez formação comigo então, não foi? Sim, sim, na Feijão de Bosch. Pois é Não isso, sei que... também essa voz não me estava não me era estranha. Eu estava, não, eu estava a ver, Sim. conhecia essa voz. Pois é, e depois quando comecei a falar a Francisca, lembrei-me que ela era muito novinha na altura, tinha para aí 13 anos, ou quando para aí no género, não foi? Quando ela foi lá fazer. Sim, talvez, Era muito porque novinha. ela tem 16, acabou de fazer 16, Já tem e eu para 14. não sei há quanto tempo atrás, mas foi recente. Também o contactamos para um curso avançado, ela quer fazer um curso avançado. Ok? Bom, Para, se ela quiser fazer, a componente prática deste curso é completamente, era a componente prática que dava no curso avançado, portanto, se ela quiser depois completar ok, com a componente prática com o Luís, nós depois acertamos isso depois, não tem problema nenhum, tá ok? muito bem. E acertamos depois uma simpatia. E assim vão os dois. Muito bem. A Catarina Ferreira continua sem saber se está ligada, se não, se pode falar, se não pode, se está com som, sem som, porque não consigo ver aqui indicações sobre isso. Bom, as tecnologias também têm falhas, vamos lá ver se depois a Catarina diz alguma coisa. Vai ver só se aqui, se ela mandou alguma mensagem para algum dos canais que... Não, vamos continuar. Muito bem. Pronto. Bom, também vou-me apresentar. Pronto, sou o José Franco, como vocês já sabem, tal como já vos disse, também já fotografo há uma série de anos, portanto fotografo desde os 15, 16 anos. E pronto, eu também tenho algumas paixões na fotografia. Uma das minhas grandes paixões na fotografia é efetivamente o retrato, fotografia de rua, emoções, sentimentos, atividades, ou seja, e às vezes as emoções, os sentimentos, nem sempre temos que forçosamente mostrar pessoas, mas pronto, claro que é muito mais fácil com pessoas, é certo que sim. Eu fotografo muito paralelismos, gosto muito de fotografar paralelismos, comparações, o forte e o fraco, o bom e o mau, o duro e o mole, ou seja, comparações, acho que provoca emoções e sentimentos bastante fortes. Nem sempre consigo, também vos posso dizer que se leva-me para mim a fotografia é uma forma de arte, isso eu não tenho dúvidas nenhumas, vou-vos ensinar tecnicamente como é que se fotografa bem, mas depois no fim disso tudo eu digo que vocês esqueçam isso tudo e fotografem aquilo que sentem, pronto. Porque depois nós sabermos as regras todas e sabermos como é que se faz uma boa fotografia, nós temos é que nos deixar arrebatar pela emoção e fazer aquilo que nos vai na alma e depois quando formos escolher as fotografias vamos nos preocupar com tudo aquilo que nós sabemos para escolhermos as fotografias mais fortes. Mas quando se pensa demasiado, castra-se a criatividade. E eu acho que o que é muito mais importante na fotografia é efetivamente a criatividade, a deixar passar emoções na fotografia e o resto da paisagem. Tal como o Luís dizia que não é grande apreciador de paisagem. Não, eu gosto de paisagem, mas gosto de paisagem essencialmente se estiver humanizada. Vocês vão ver muitas fotografias minhas de paisagem, mas a maior parte delas estão humanizadas, ou tem o símbolo do homem, ou tem uma marca do homem, ou tem uma pessoa, ou tem um motivo de referência, portanto, a paisagem pura e dura, aquela paisagem imaculada, em que não tem ninguém, em que tudo é idílico, isso para mim não existe. Não existe porque o mundo não é assim. Para mim o mundo não é assim e a fotografia é sempre um autorretrato. A fotografia é sempre uma forma de nós mostrarmos o que somos, como somos, o que pensamos. É sempre um autorretrato.
Da mesma forma que a fotografia é sempre autorretrato, o observador que vê as nossas fotografias também as vê sempre de uma forma como autorretrato, ou seja, nunca as vê como nós vimos, vê como pensa, como sente, como olha para as coisas. Por isso é que também a interpretação da arte é sempre uma grande confusão, porque há aqui duas personalidades completamente diferentes, uma o autor e outra o observador. Mas pronto, dentro da fotografia da paisagem é isso, gosto muito de humanizá-la e pronto, a minha grande paixão na fotografia é o preto e branco. Pronto, isso não tenho grandes dúvidas, não tenho dúvidas nenhumas, quer dizer, isso é notório em todo o meu trabalho. Vocês vão ver centenas de fotografias ao longo destes 10 dias, vão ver mesmo muitas centenas de fotografias, claro, vão ver muita fotografia à cor, vão ver, inclusive, no começo essencialmente vem muita fotografia à cor, vão ver muitas fotografias a cores que eu gosto muito, mas pronto, com o andar da carruagem vocês começam a perceber que no meu portfólio quase que desaparece a cor e só fica o preto e branco e cada vez mais brancos mais batidos, mais brancos muito mais difusos, enfim, isso pronto, depois percebe-se ao longo do andar da carruagem. Pronto, é assim que cada um de nós acaba por estar na vida de uma determinada forma e esta forma como nós passamos para a fotografia é exatamente aquilo que nós somos e como somos e podem ter a certeza disso, que é efetivamente sempre um autorretrato. Aliás, um dos grandes prazeres também de um fotógrafo é quando acontece ser reconhecido pela sua forma de fotografar. Essa fotografia é de José Franco, essa fotografia é de Valentina, essa fotografia é de Ricardo. Portanto, quando isso acontece, é um dos grandes prazeres que um fotógrafo tem quando começa a ver ser reconhecido pelo seu trabalho e não pela pessoa que é. Portanto, isto é das coisas mais fascinantes e, portanto, eu bom, já tive o prazer de algumas vezes ter tido essa sensação de alguém dizer essa fotografia só podia ser tua, é exatamente a tua cara, isto é exatamente como tu és. Portanto, isso quando acontece é um reconhecimento, tu tens uma linha forte de conduta na fotografia que te leva e que te exprimes daquela forma e que continuada, consistente. Porque nós podemos contrariar todas as regras, mas todas. Tudo que eu posso vos ensinar, vocês podem contrariar tudo. Mas quando contrariarem, tem que ser de uma forma consistente. Ou seja, não é contrariar só por contrariar, não é só por irreverência, não. É por sustentado, ou seja, isso é a minha linha, é a forma como eu penso, eu sou contra isto, mas por isso, por aquilo. Então tem que ser sustentado, ou seja, tem que ser, não é por irreverência. A irreverência é muito gira na juventude, mas depois na continuidade não nos dá consistência. E a consistência é extremamente importante em todos os nossos trabalhos. Peço desculpa, mas eu tenho isso sempre ligado, pode haver aqui alguém que tenha alguma dúvida, mas peço desculpa. Muito bem, portanto, fotografo desde os 15 anos, posso dizer também que levei um período muito longo da minha vida em que não fotografei, porque uma coisa é certa, vocês podem ter a certeza que a criatividade é completamente incompatível com stress, com picos de trabalho profundos, é totalmente incompatível, pronto, e todos nós acabamos de cometer o erro entre os 20 e poucos e os perto dos 40 anos, todos nós trabalhamos em demasia. Muito para além da conta, muito para além daquilo que nós devíamos trabalhar e normalmente nestes períodos a criatividade é muitíssimo baixa. Mas pronto, ninguém consegue fugir a este stress do mundo em que nós vivemos, mas pronto. Depois houve um período que as coisas mudaram completamente, fui-me dedicando mais à fotografia, criei a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores há 13 anos atrás, fui um dos fundadores, demos muita formação, trouxemos muitos fotógrafos cá a dar formação, criamos uma grande evolução num grupo bastante alargado de fotógrafos e pronto, e hoje também acabei depois por viver um pouco à custa de dar formação e de fazer viagens com fotógrafos ou com pessoas que gostam de fotografar. Isso pronto, porque a vida que eu tinha de antes deu uma grande volta, tive uma falência muito violenta e quando se está ligado ao momento empresarial as falências tem que se mudar de vida e portanto foi uma forma de o meu hobby passar a ser um modo de vida. É certo que eu acho que ser fotógrafo é sempre um modo de vida, não só como modo de sustento, é mesmo um modo de vida. Mas pronto, neste caso também passou a pagar as contas e portanto tem que ser um modo de sustento. Muito bem, então vamos começar aqui por passar aqui este cartaz. Isto foi o meu primeiro cartaz, acho que em 2010,
2009, 2010, salvo erro, a primeira formação que eu fiz, e para uma entidade da terceira, e eles desenharam um cartaz de publicidade para divulgar a formação. E é curioso que muito pouco tempo depois de ter começado a formação, desse ter sido para o ar, pronto, recebi logo umas mensagens privadas a dizer como é que poderia ter feito um cartaz com um erro de postura tão grave. Pronto, isso só vem provar realmente que as pessoas que às vezes estão ligadas às coisas não percebem mesmo nada das coisas. Eu não fui eu que fiz o cartaz, quem fez foi a entidade promotora. E vocês olharem para esse cartaz, o que é que vocês sentem como erro de postura na fotografia? Valentino. Acho que É? os braços estão muito para a frente, não é? Se eu não me engano. Quando pegas no objetivo com a mão esquerda, como é que tu suportas a objetiva? Por baixo. Por baixo? Ele não pois, está a suportar por baixo, ele está a Sim. suportar por cima, ou seja, ele está a fazer uma coisa terrível, que é, ele está a suportar isto assim. Isto assim não tem estabilidade nenhuma, isto não dá estabilidade nenhuma. É sempre por baixo que se pega numa câmara, numa teleobjetiva, mesmo que seja com 50mm, com uma objetiva muito pequena, a mão esquerda fica sempre por baixo da objetiva. E porquê? Serve porque salvo erro foi o Alex que disse na sua apresentação e falou na focagem. Problemas de focagem. Um dos grandes problemas de focagem que nós temos começa logo pela nossa postura em relação ao como pegamos no nosso equipamento. Se nós não pegarmos no equipamento com sustentabilidade, com segurança, com firmeza, nós começamos logo por criar erros de congelamento da própria fotografia. E se a fotografia não ficar bem congelada, ela não fica definida. Se não ficar definida, pode parecer que não ficou focada, e às vezes não está focada, não está congelada, não está definida, porque eu não peguei bem na câmara fotográfica. Vocês podem ter a certeza que, claro que existe às vezes existe às vezes uma ideia de que a fotografia, uma grande fotografia que foi um momento muito romântico, uma coisa muito fantástica, aquele momento que eu fiz a fotografia da minha vida e portanto foi uma coisa fabulosa. Não, isso não existe. Isso existe se eu estiver preparado para acontecer. Ou seja, se eu estiver preparado para fazer uma grande fotografia, se eu estiver sempre preparado, a fotografia da minha vida pode ser um momento, pode ser um clique. Mas é se eu estiver preparado, se não tiver, não acontece. Porque as variáveis são muitas e uma delas começa logo pela postura correta como eu pego numa câmara fotográfica. Então, se estamos a fotografar com objetivas longas, como é o caso desta que está aqui neste cartaz, sempre que eu estou a fotografar com uma objetiva longa, com uma distância focal longa, eu estou a fotografar coisas que estão ao longe. E o mínimo tremido, a mínima mexidazinha, o que está ao longe pode sair logo da minha composição. E se não sair da minha composição, posso cortar coisas fundamentais. Por exemplo, nós contamos, mesmo que estamos a fotografar com a 1855, uma objetiva própria para fazer fotografias de paisagem, para apanhar grandes planos. Sempre que eu estou a fotografar a paisagem, e por exemplo estou a fotografar em que apanho o horizonte do mar, o horizonte de uma lagoa, o horizonte de uma cidade, que pode ser a simples separação entre a rua e as casas, sempre que eu apanho o horizonte, e se for o horizonte físico, o horizonte tem que estar direito. Não faz sentido numa fotografia o horizonte estar a tombar para a esquerda ou para a direita. Isso dá a sensação de náuseas, de que o mar está a vazar para um determinado lado. Não faz sentido. E esta estabilização do horizonte começa muito pela forma como eu pego na câmara e como equilibro a fotografia, ou como equilibro o horizonte ao fotografar. É certo que vocês podem me dizer, mas isso também não há problemas nenhums, eu cortei o horizonte está um bocadinho torto, e no computador endireito isso em 2 cliques. É certo que endireitamos em 2 cliques no computador. Mas esquecemos é que sempre que eu for endireitar o horizonte, parte da fotografia vai à vida. Os cantos, parte da informação que está nos cantos vai à vida. E por vezes pode ser informação extremamente importante, que pode ser determinante para dar a sensação que eu pretendo com aquela fotografia. Como por exemplo, se eu estiver a fazer uma fotografia em que tem linhas de força são linhas a sair dos cantos da minha composição. Por exemplo, numa rua, eu posso pôr a sair as duas linhas dos 2 passeios a sair exatamente dos cantos.
Está linhas de força, cria profundidade de campo à fotografia, cria perspectiva, cria percorrer uma fotografia para um ponto de fuga. Estas linhas, se o meu horizonte na fotografia original estiver torto, quando eu for endireitar o meu horizonte, eu posso ficar com uma das linhas desalinhadas. E se eu ficar com uma das linhas desalinhadas, estraguei a minha composição. Tive tanto cuidado a compor a minha fotografia de forma que tivesse linhas de força a sair dos cantos, mas depois não olhei para o horizonte e quando vou endireitá-lo, vou entortar a minha composição, o que é extremamente desagradável, o que é extremamente desconfortável, termos uma fotografia em que as coisas não ficaram bem. Ainda ontem eu tenho nos últimos 10 domingos feito uma tertúlia fotográfica. Pronto, começou com a pandemia, então andávamos todos fechados em casa, começou com as aulas aqui no Zoom e depois achei que era interessante começar a juntar fotógrafos de várias partes do mundo e discutirmos fotografia durante 2 horas. E pronto, e temos normalmente fotógrafos do continente, de várias ilhas dos Açores, do Brasil, já tivemos da Alemanha, enfim, o Valentino ainda não está a assistir à tertúlia, e é curioso que nós temos no grupo um grande professor de fotografia, um senhor do continente, que é mesmo professor de fotografia, e que fez um trabalho para um livro. E fotografou uma igreja, e ele fotografa muitíssimo bem, como é lógico, fotografei a igreja, mas quando a gente fotografa um edifício, dependente dos nossos objetivos que nós fotografamos, as linhas ficam a abrir para fora ou para dentro. Nunca ficam direitos, nunca ficam paralelas. Elas só ficam paralelas se nós fotografarmos com uma objetiva chamada tilt shift. Mas isso é uma objetiva que é caríssima e é especificamente só para a arquitetura. Mas quando nós fotografamos, por exemplo, eu estou olhando, o Luís Gomes está exatamente na minha frente, eu estou a vê-lo, e como a sua câmara está um pouco mais para baixo, eu estou a ver as suas linhas da sua sala e das portas, todas as linhas a puxarem para dentro. Então eu estou a ver a afunilar para dentro, para a posição da sua câmara. Mas eu depois no computador, se quiser, eu posso... Não, mas não é por isso, é só para dar o exemplo, ok? Está à vontade, não é por isso, não quero ver a sala, não é só para perceber. O que acontece? Essas linhas, eu depois no computador, eu posso endireitar essas linhas. E é isso que se faz quando nós estamos a fazer fotografias de monumentos, para os monumentos ficarem depois direitos, para ficarem bem num trabalho de catálogo, ou de livro, ou seja lá o que for. O que acontece com o senhor? O senhor fez isso, endireitou efetivamente, mas como ele não tinha dado uma margem de manobra suficiente quando fez a fotografia, quando foi endireitar as linhas, acabou por cortar 2 redondezinhos da cantaria da igreja, o que ficou horrível numa fotografia que tem a igreja toda, mas só faltam 2 cantinhos de cantaria. A mesma coisa, isso para vos dizer, quando nós estamos a fazer a fotografia, devemos fazê-la logo o mais rigorosa possível dentro no terreno, para depois fazer o mínimo de alterações possíveis mais tarde no computador, da forma a que eu não possa perder coisas que sejam fundamentais para a minha fotografia final. E no caso, estou dando o exemplo desta igreja, porque é efetivamente, aquilo deve ter sido para ele uma coisa extremamente frustrante, saber que estava a cortar 2 redondinhos, mas ele queria as linhas todas direitas e abdicou, preferi ter as linhas direitas e abdicando um bocadinho de uma nisca da fotografia. Quando se corta uma nisca é sempre muito mau. Quando se corta por exemplo, eu faço uma fotografia ao meu cão e cortei a ponta de uma orelha. Eu faço uma fotografia ao meu gato e cortei a ponta da cauda. Quando eu corto só uma ponta é muito mau, porque é sinal que foi um erro. Eu não falhei, uma coisa é fazer metade do corpo, cortar metade do gato, metade do cão, até a cara, poder cortar metade da cara. Isso é propositado, ou seja, tenho uma intenção de me concentrar num determinado pormenor. Agora, quando eu corto uma ponta só, é um erro, falhou. Portanto, é mesmo daquelas coisas que nos deixa completamente tramados e frustrados por termos errado numa pisca de nada. Portanto, por isso é que eu vos digo que é preciso, a nossa postura, como se pega na câmara fotográfica, é determinante para logo de princípio, logo desde o começo, nós levarmos o melhor produto final possível para casa. É certo que hoje os nossos sensores são enormes. Hoje podemos estar a fotografar em RAW e sempre que eu fotografar em RAW eu tenho um ficheiro enorme que permite fazer muitas alterações, grandes erros e fazer grandes crops e corrigir muitas coisas. Mas
uma coisa é certa, sempre que eu corto, sempre que eu faço uma pós-produção, sempre que eu faço um arranjo, eu estou penalizando o ficheiro. O ficheiro nunca fica tão rico como é o original. É certo, também nós sabemos, e o Luís, sendo informático, sabe perfeitamente disso, que os ficheiros saem da câmara fotográfica sempre por acabar, eles não vêm acabados. Eles não vêm com o acabamento final. Eles vêm em estado bruto, e o RAW ainda muito mais bruto vem. É um ficheiro que não tem compressão nenhuma, é um ficheiro muito bruto, enorme, mas que precisa de acabamento final. Mas se eu abrir e fechar N vezes uma fotografia, faço uma alteração agora e fecho, e gravo, faço mais uma alteração daqui a bocadinho e gravo outra vez, e se eu fizer isso 100, 200, 1000, 1 milhão de vezes, garantidamente que ao fim de 1 milhão de vezes o ficheiro que até era muitíssimo bom para ser um ficheiro de uma treta, porque ele foi tantas vezes alterado, tantas vezes gravado por cima, que perdeu imensa qualidade. Isto é uma das razões que me leva a que todos os meus ficheiros RAWs são guardados imaculadamente sem nunca lhes mexer. Eu nunca mexo no meu ficheiro original que sai da câmara fotográfica. Eu faço sempre uma cópia para depois mexer, ou seja, tenho sempre uma pasta com ficheiros RAWs completamente imaculados, faço uma cópia e no segundo ficheiro RAW é que eu faço todas as minhas pós-produções. Eu sei que sim, que nós hoje até podemos voltar atrás nas pós-produções. Isso é hoje. Daqui a 10 anos eu não sei se os programas que eu vou ter disponíveis vão conseguir fazer voltar atrás numa pós-produção que eu fiz hoje ou que fiz há 10 anos atrás. Aliás, até porque os JPEGs, nós sabemos que o JPEG é lido em qualquer programa de edição. Os RAWs já não. Os RAWs são só para alguns, ou seja, sempre que sai uma câmara nova, sempre que sai um novo RAW, eu tenho que ter um novo programa de edição mais recente, porque não consegue, os anteriores não conseguem ler os programas, os ficheiros mais recentes do RAW. Isso é um dos problemas da fotografia do RAW, apesar de eu só aconselhar a fotografar em RAW, como é lógico, mas temos de ter os cuidados que o RAW necessita e, portanto, por isso é que eu guardo sempre um ficheiro RAW original. Até porque nós estamos sempre, na fotografia, estamos sempre a evoluir. É uma coisa impressionante. Nós hoje, por exemplo, podemos gostar só de fotografias a cores muito saturadas, daqui a 10 anos só gostamos de fotografias a cores, mas muito pouco saturadas, e daqui a 20 anos só podemos gostar a preto e branco. E, portanto, se eu não tiver originais, eu dou um ficheiro muito saturado, porque gostava naquela época só de muito saturado, de saturar esse ficheiro, eu garantidamente que vou perder imensa qualidade. Nunca se deve dessaturar, nunca se deve clarear. Escurecer não há problema nenhum. Nós podemos escurecer as fotografias o que nós quisermos, porque só estamos adicionando. Sempre que eu for clarear, eu estou inventando. Sempre que eu for tentar ir buscar luz onde ela não existe, eu estou inventando. E sempre que estou inventando é software. E sempre que é software é com o risco de ganhar ruído. Por isso é que nós devemos levar, e é uma das preocupações da Raquel, se calhar muito incutida pela formação que teve comigo, que é nós devemos levar sempre para casa o máximo da luz possível que nós temos no terreno. Nós devemos captar o máximo da luz possível, independentemente até de não gostarmos do produto final que estamos a ver na câmara fotográfica. Mas se eu levar o máximo da luz possível para casa, eu depois em pós-produção posso fazer o que quiser. Eu posso escurecer o que quiser, eu posso retirar cores, eu posso intensificar os pretos. O contrário é muito complicado. Clarear, desaturar, retirar cores é muito complicado. Se eu levar uma fotografia para casa com excesso de vermelhos, eu vou ter sempre muita dificuldade para retirar o excesso de vermelho. Porque depois, quando eu retirar o vermelho, vai lá ficar auréolas, vai lá ficar pixels rebentados, vai lá ficar formas muito estranhas que dão um péssimo ar às fotografias. Eu digo-vos, isto parece mentira, é que nas LAS efetivamente não acontece nada, mas este motociclista hoje está endiabrado, pá. O gajo deve estar a estrear a moto nova, pá. Andei para cima e para baixo, pá. Ora bem, isso para vos dizer, pronto, que a postura é efetivamente tão importante, muito importante. Por exemplo, a postura é tão importante, o ato de disparar, o ato de finalizar a fotografia é tão importante, que eu posso dizer que em grande parte das fotografias que eu faço, quando vou disparar, eu não respiro. Eu normalmente inspiro, faço a fotografia e só depois é que expiro. É muito semelhante como se estivéssemos a caçar.
A técnica de caça é rigorosamente a mesma técnica da fotografia, porque precisa de estabilidade para as coisas ficarem congeladas, para ficarem muito bem definidas. Então, para quem gosta de retrato, para quem gosta de pormenores, para quem gosta de macros, e vocês dê para perceber perfeitamente que a macro está muito presente e o retrato está muito presente em todos vocês. É que fazer fotografias de paisagem é muito fácil. As coisas estão longe, as coisas são é tudo muito grande e depois vai ser comprimido para pequenino. Isso é muito fácil fazer boas fotografias de paisagem. Se tiver um pôr do sol bonito, basta ter o sol e uma árvorezinha, não sei o quê, e faz uma grande fotografia, tem milhares de likes no Facebook. E o ego cresce brutalmente. Mas isto é banal. Isto é a coisa mais banal deste mundo. Isto é sempre muito banal. O difícil é depois de ter um grande retrato, como há retratos que a gente se lembra desde sempre e que vai lembrar o resto da vida, são sempre muito poucos. Porque bons são sempre muito poucos. Porque maior parte. Porque nós já não estamos só dependentes de nós quando estamos a fazer retrato. Nós estamos dependentes de nós, da nossa técnica, do nosso equipamento e do retratista, da pessoa que está a ser retratada, do sujeito. E depois nós temos um grande problema que normalmente as pessoas não gostam de ser retratadas. A primeira reação das pessoas é sempre: eu nunca fico bem na fotografia. Claro que não pode. Se eu fizer 2, 3 fotografias, seja lá quem for, ninguém fica bem em 2, 3 fotografias. Começa logo porque as primeiras 2, 3 fotografias são testes de luz. Eu estou a testar a luz. Eu nunca começo uma sessão a fotografar e aquilo sai logo direito, nem pensar nada disso. Eu faço a primeira fotografia, vou ver o histograma, não é, Raquel? Histograma. Reparo que o histograma não aproveitei nem um terço da luz. Vou logo clarear bastante. Clarei um f-stop, 2 f-stops e vou ver a segunda fotografia. Não, isto ainda precisa mais um bocadinho de luz. E eu dei mais um bocadinho. À terceira fotografia, já dei luz a mais, vou retirar um bocadinho. Já lá vão 4 fotografias. À quinta, sim, senhor, está bem. E a pessoa, vamos começar. Mas já estou farto, não quero saber mais de ti. Tu sai-me da frente, que eu fico sempre porra. Já me disseste 5 fotografias, não quero mais nada. Isto é a reação natural das pessoas. Ora bem, nessas primeiras 5 fotografias que foram só testes, ninguém pode ficar bem. Depois ainda temos outro problema que é, nós mudamos a nossa expressão em segundos, N vezes. Mas nós temos uma capacidade de mudar de expressão, uma brutalidade de vezes em segundos. E temos muitas expressões más. Ou seja, eu tenho que ter muita sorte e fazer muita fotografia para em 100 fotografias conseguir 10, 12 boas fotografias de uma pessoa. Sabe? Ou seja, se eu quiser fazer, por exemplo, uma exposição sobre uma pessoa, como vocês têm aqui por trás, nesta parede da minha casa, eu só tenho fotografias de um mendigo, que foi uma exposição que eu fiz sobre ele. E fiz este mendigo 2, 3 mil fotografias para ter 20 fotografias excelentes dele. Mas fiz muitas, são muitas. Vocês quando pensam, aquelas fotografias excelentes que aparecem nas capas de revista das modelos e não sei o quê, aquilo é uma coisa horrível, eles fazem milhares de fotografias. A paciência que é preciso, tanto da modelo como do fotógrafo, para ir mudando, até chegarmos à grande fotografia. Então está muito longe de ser um clique, mas muito longe. Claro que a gente sabe perfeitamente, nas fotografias de Old Press Photo, grande parte das fotografias que ganham Old Press Photo são cliques fantásticos em cenários de guerra, em cenários muito conturbados, mas é que tem uma grande carga emotiva e uma grande carga simbólica nas fotografias. Muitas das vezes até tecnicamente são muito más, muitas das vezes até tecnicamente são muito fracas, mas reportam uma emoção e uma força e uma crítica e uma intervenção social extremamente forte ao ponto de que a técnica é completamente secundária, ok? Mas quando nós vamos fazer uma exposição só de retratos, os retratos têm que estar perfeitos, têm que estar exatamente com o ponto de foco no sítio certo, têm que estar perfeitamente congelados, a expressão tem que vender a alma. Isto é preciso fazer muitas fotografias e com muita concentração. Isto é tão verdade que grande parte dos fotógrafos que saem do IPF, do Instituto Português de Fotografia, pronto, é aquele que eu digo que é um curso muito mais técnico, é muito mais para fotojornalistas, eles fotografam sempre, seja lá o que for, em rajada. Ou seja, com o motor, sempre 5, 6 fotografias de uma vez. Sempre, eles focam sempre em rajada. E porquê? Porque é-lhes vendida a ideia de que no meio de uma dessas fotografias é que está a perfeição. Eu não faço isso. Eu só fotografo em rajada quando estou a fazer fotografia de desporto e vida selvagem.
Mas, por exemplo, eu faço muita. Quando estou a fazer a fotografia de retrato, e num minuto eu sou capaz de fazer 20, 30, 40, 50 fotografias. Ou seja, muitas seguidas. Interrompe entre uma para refazer a focagem com precisão, interagir com o meu sujeito, mas eu faço muita fotografia. Mas isto é tão verdade, esta história do IPF. Eu costumo contar esta história porque acho que é curiosa. No sábado de Assunção de Cristo, isso para quem é micalense, aqui o Alex acho que é o único que não é açoriano, os restantes são todos açorianos. Nós temos a festa de Assunção de Cristo, em que o Assunção de Cristo no sábado, depois de passar as promessas todas, fica 3, 4 minutos em frente à igreja, que é para os fotógrafos profissionais e não profissionais, toda a gente fazer uma fotografia da imagem. E a imagem está parada, está completamente parada, em cima do andor, e a gente sabe quem são os fotógrafos do IPF, eles chegam lá, que as suas telas objetivas é parece que os gajos estão a matar o Assunção de Cristo com tiros de rachado de metralhadora. Porque eles são, efetivamente, pronto, são fomentados a que a fotografia para eles tem que ser sempre rajada, porque no meio é que está uma fotografia de virtude. Epá, eu acho que é muito mais do que isso. Curiosamente, eu já fotografei muitas vezes imagens de Assunção de Cristo e só tenho, de todos os anos que eu fiz a imagem de Assunção, ou seja, retrato, e quando eu digo retrato é mesmo o busto, fazer o busto de Assunção de Cristo, eu só tenho um que eu acho que está perfeito. Depois de ter aquele que está perfeito, todos os outros não estão tão perfeitos. Porque o foco, se numa pessoa é difícil, numa imagem é muito mais, porque os contrastes do olho é muito difícil. E quando digo nos contrastes do olho, porque é no olho que se vai fazer a focagem quando estamos a fazer retrato. Seja ele do que for, seja todo o retrato, sempre que eu quiser fazer um retrato, e costumo a referir um retrato até ao corpo inteiro, mas principalmente o busto, meu corpo, hein? Sempre que eu estou a fazer um retrato, o foco é sempre, mas sempre, o ponto de foco é sempre em cima do olho. E digo-vos mais, não é em cima de um olho qualquer. Deixem-me só admitir aqui a Catarina, que eu penso que ela deve estar com problemas de net. E exatamente, está entrando com outra IP, provavelmente. Catarina, podes ligar o som se quiseres e a tua câmara. Não sei se me estás a ouvir. Ok. Acho que agora já nos estás a ver, não é? Catarina, estás-nos a ver? Estás-nos a ver? Estás com som? Catarina, estás com som? Ouves-nos ou não? Catarina, estás-nos a ver? Estás-nos a ouvir? Estás? O teu som não tens som? Estás sem som. Não podes ligar, não consegues ligar o som do teu computador. Estás sem som. Nós não te ouvimos. Ok, é a mesma coisa. Não tem, Catarina, não tens fones. Não tens fones. Se tiveres uns fones, facilita muito. É porque estes seus auscultadores, o teu telemóvel não deve estar a reconhecer como saída de som. Se tiveres os fones, esses fones assim originais, é muito mais garantido tu teres, nós ouvirmos-te.
Ou então desliga mesmo os auscultadores e fala diretamente para o telemóvel para ver se nós ouvimos. Nós te ouvimos. Mas tu estás-nos a ouvir, estás-nos a ouvir. Com esta pandemia e fiquei para o Luís, pode ser que o Luís consiga desenvolver aí alguma solução informática. Nós temos que, o futuro tem que ser as ligações têm que ser uma coisa instantânea, automática, porque o futuro efetivamente vai passar para essa plataforma, ou seja, desde as formações, as reuniões, vai passar muito para essa plataforma, até porque as empresas já descobriram que isso é muito mais barato do que mandar as pessoas em viagem e ganha-se rendimento, mas vai ter que ser muito mais fácil a ligação, porque essas coisas realmente, esses engates são uma coisa que não faz sentido nos dias de hoje. Vamos ter que ter melhores equipamentos, mais Também. largura de banda. Net é muito importante, a largura da banda é muito importante, mas isso vai ter que ser, pá, e tem que ser muito, essa alteração vai ter que ser muito rápida, porque efetivamente hoje nós não conseguimos viver sem isso, porque pá, o dinheiro que se gastava antes da pandemia em reuniões, em viagens e desperdício de tempo em aeroportos e não sei o quê, mesmo a nível das altas distâncias, isso vai se reduzir muito porque não faz sentido. O meu espanto é, foi preciso vir uma pandemia, foi preciso vir uma crise pandémica para se descobrir que se desperdiça muito dinheiro, É verdade. se desperdiça muito tempo, andamos há muito tempo com preocupações climáticas e ambientais, para agora começarmos a ver que há soluções muito mais rápidas, muito mais fáceis, muito mais até confortáveis. Sem dúvida, até confortáveis, pá, porque muitas vezes as viagens de trabalho eram uma seca tremenda. Para ter uma reunião de 1 hora, perdia-se 2 dias no aeroporto, dormir fora de casa, não se trabalhar com conforto, enfim, mas pronto, mas foi preciso realmente uma pandemia para se descobrir tudo isso. Catarina, eu só precisava de saber se tu estás-nos a ouvir. Diz, faz um sinal ou não? Não está a ouvir. Ela não está a ouvir, pois não. Não. Eu não sei se ela aqui. Eu já tentei aqui ligar-lhe. Então, José, faça uma conversação com ela para ver se ela consegue um bate-papo. Eu estou aqui no bate-papo, com ela, mas ela não está, não me está a responder. Não sei se ela. Eu posso tentar. Ela onde é que está? Tem em Catarina ou tem em Catarina Ferreira? Tem duas pessoas aqui. Agora só está agora em Catarina. Eu vou tentar comunicar com ela. Olá, Catarina. Agora desligou-se outra vez. O que é chato é se ela não é vinda, é que é terrível, porque ela se ela visse. Também não percebo porque é que ela não vê o bate-papo. Ela tem que cortar e voltar a entrar. E quando ela volta a entrar, ela tem um teste de som que ela tem que fazer. Ela fizer esse teste de som. É melhor telefonar. Ligar para ela. Ela que volta a entrar. Ora bem, Catarina.
Oi? Sim, Catarina, já estás a ouvir? Não. Ia, sem querer. Não tem problema. 9, 1, 2. Eu não sei se ela nos vê tão bem, portanto. Eu tenho a sensação que ela nem a vê tão bem, porque senão. Sim, Catarina. Sim, és Zé Franco. Tu consegues nos ouvir, ver alguma coisa ou não? Ok. 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 Tu consegues nos ouvir. Então pronto, mas. Ok, então nós vamos continuar. Ok. Está bem. Então nós vamos continuar a aula e sempre que tu tiveres uma dúvida, escreve no bate-papo, está ok? Está ok? Tá ok. Não tem importância. Tá ok. Tá. Amanhã a gente faz um teste antes, está bem? Está ok? Tá logo. Tá logo. Nada, obrigado. Pronto. Ela está a ver-nos com muitos cortes, ouve-nos com muitos cortes, mas mas pronto, e sempre precisar há de escrever no bate-papo e amanhã vamos fazer um teste de som antes disso. Mas pronto, mas então estavas a dizer que efetivamente a focagem é tão importante, que nós vamos fotografar sempre num ponto de foco e sempre formos fazer retratos, vamos focar exatamente nos olhos e não é no olho qualquer, vamos focar sempre no olho que estiver mais próximo de nós. Por exemplo, se eu estiver assim nesta posição, ou seja, se eu estiver a olhar no meu sentido, no vosso sentido, do vosso lado direito, ou seja, no meu lado esquerdo, se estiver a olhar neste sentido, vocês que estão a fotografar vão focar exatamente neste olho. Tem que ser neste olho e nunca neste outro. Mas se eu mudar de posição e começar a olhar aqui para este outro lado, o ponto de foco vocês já vão ter que mudar para este olho, que é o que está mais próximo de vocês. Ok? E, claro que isto, ainda temos o problema de que essa pessoa está com óculos ou sem óculos, porque com óculos complica brutalmente a vida, porque focar através das objetivas é um desastre. Então, normalmente, e ainda por cima agora que a mania são os óculos enormes, são muito grandes, ainda complica-nos muito mais a vida. O foco, quando eu fotografo alguém com óculos, eu tento focar aqui no cantinho do olho, mas por trás dos óculos. Tento focar aqui por trás dos óculos. Porque vocês vão perceber, quando tiverem um retrato em que tiverem os olhos, um olho perfeitamente nítido, vocês vão perceber que o outro não está tão nítido quanto isso. E fica muito feio o que não está tão nítido não ser o que está mais próximo de nós. Mas isso acontece numa pessoa, acontece quando eu estou a fotografar o meu cão, quando estou a fotografar o meu gato, enfim, retratos é sempre no primeiro olho. Como, por exemplo, nas flores. Aqui tanto o Valentino como salvo a Raquel falaram muito, gostam de macros. É a mesma coisa, se eu estiver a fotografar fazer uma macro de uma mosca, eu vou exatamente pôr o meu ponto de foco em cima do olho e o que estiver mais virado para mim, o mais próximo de mim. Mas se estiver a fotografar uma flor, eu vou pôr, por exemplo, uma azália, que tem aqueles estiletes, que sai do meio da planta, sai um estiletezinho. O meu ponto de foco vai ser na ponta dos estiletes. A ponta dos estiletes é como se fossem os olhos da planta, da flor, ok? Não vou pôr lá no fundo. E os estiletes que ficam mais próximos desfocados. Fica horrível. Nunca. Por exemplo, se eu estiver a fotografar uma macro de um cogumelo, se por ter deitado e estou a fotografar uma macro de um cogumelo, eu vou pôr o meu ponto de foco logo no começo do cogumelo, logo naquele primeiro perfil. Nunca a meio, porque não faz sentido estar o primeiro impacto de desfocado, fica horrível na coisa que é o meu sujeito, que é o mais importante, certo? Portanto, isso é para vos dizer que efetivamente a focagem é das maiores dificuldades que nós temos em fotografia, principalmente para quem gosta de fazer fotografia de retrato, para quem gosta de fazer fotografia de pessoas, de fotografia de rua. Então, importante, a mão por baixo para dar estabilidade. Sempre, uma outra coisa que eu faço, um truque, que é bom que vocês... Luís, queres dizer alguma coisa?
Tens aí a mão É, levantada. Não, quero fazer uma pergunta. Eu não mas podes fazer, Luís, pronto, eu só agora é que reparei na eu pus mão. a mão. Só agora é que reparei, peço desculpa, mas quando vocês quiserem, pá, Não tem interrompe. problema. É como se estivéssemos numa sala, pronto, nós somos muito poucos, então ainda por cima. Pá, uma coisa é uma aula para 30, 40 pessoas, que eu percebo que não auxiliar, dá muito jeito, mas desculpa lá, estás à vontade, Luís. Luís. Não tem problema. Eu não sei o que é uma macro. Uma macro, muito bem, muito simples. Eu não sei o que é uma macro. Ok, vou explicar. Ou seja, fazer uma fotografia de uma macro é, vamos por hipótese, se eu fotografar uma mosca, a mosca, se eu conseguir fotografar a mosca e reproduzi-la 1 para 1, ou seja, no seu tamanho original, em que ocupe pelo menos 1/5 da minha composição, isto é uma macro. Ok? Ou seja, é um grande close-up da mosca. Se eu estiver a fazer uma macro de uma flor, eu nem apanho a flor toda, é mesmo só um bocadinho do interior da flor. Para isso nós precisamos de objetivas específicas. E porquê? Tu, por exemplo, Luís, que a tua 18-55, a tua objetiva de kit que tens aí 18-55, quando estás a 55 milímetros, tu estás a aproximar as coisas o máximo possível, não é? Aproximando-os, quando passas para 55, aproximas muitas coisas, o máximo possível da tua objetiva. Mas quando tu vais focar com uma 18-55, quando estás a 55 milímetros, o espaço mínimo para o sujeito, tu precisas pelo menos de 40-45 centímetros. Porque se tu te aproximares 20-30 centímetros, ele não foca. Há um interregno entre o sujeito e os 40-45 centímetros, é que há um vazio de foco, que a objetiva não consegue focar. Certo? Ou seja, se tu fores fazer uma mosca com a tua objetiva a 45 centímetros, com o máximo de foco que tu consegues, a mosca fica sempre uma coisa minúscula. Uma sujidade na fotografia. Não, isso não é uma macro, estás a perceber? Quando ela tem 2-3% da tua composição, não é uma macro, é sujidade, ok? Então tu precisas ter uma objetiva que te consigas aproximar a 2-3 centímetros da mosca e focá-la, percebes? Isso já é uma objetiva macro, que consegue ganhar uma aproximação ao sujeito de 2-3 centímetros e conseguir focar. E quando consegue focar, tu tens aí a mosca em tamanho gigante, percebes? No seu tamanho real, ou pelo menos de uma escala de 1 para 1, percebes? E quando isso acontece, tu estás a ocupar pelo menos 1/5 da tua composição, do teu frame, da tua fotografia, com o teu sujeito. Certo? Isto é uma macro. Ok? Não, mas Luís, é que não há perguntas estúpidas aqui. É sabermos ou não sabermos. Não. E, portanto, é para isso que eu estou aqui. É para vos tentar explicar todas as dúvidas que vocês tiverem. Portanto, não há perguntas estúpidas. Mas isso para dizer, então, principalmente, tanto como quando estamos a fazer retrato, quando estamos a fazer macros, quando estamos a fazer fotografias de pormenor, e por exemplo, eu posso fazer fotografias de pormenor sem ser macros. Se eu tiver a fazer uma fotografia, uma rosa, em que a rosa ocupa, sei lá, 10% da fotografia, não deixa de ser um close-up, não é uma macro, porque não preenche grande parte da fotografia, mas é um close-up. Tem que ter a mesma atenção como se estivesse a fazer um retrato. Portanto, até porque quando estamos tão próximo das coisas, Luís, basta o nosso respirar para a composição já não ficar no sítio certo. Basta milímetros e já não ficar com a composição que nós pretendemos. Isto é tão mais importante, a respiração, a concentração, quanto mais coisas em pormenor nós estamos a fotografar. Coisas pequeninas, retratos, coisas que requerem de muita definição, eu tenho que ter uma concentração extrema. Se eu estou a fazer fotografia de paisagem, uma praia enorme, com rochas, com um barco a passar, claro que é muito mais fácil isso ficar definido, porque não, é tudo muito impreciso, é tudo muito é imenso, ok? Quando eu me dedico a pequenas coisas, a pequenos pormenores, aí sim o rigor é mesmo muito importante e quanto mais cuidado eu tiver, melhor definição eu tenho. E nós vamos perceber, e vocês vão fazer esses testes, e depois a gente vai trocar as impressões sobre tudo isso, vocês vão perceber que quando começarem a praticar vão ver que as dificuldades aí vão ser muitas nisso. É depois ter uma coisa excelente. Vamos já ver uma coisa, isso é muito importante. Quando nós estamos a fotografar, nós vemos as coisas na câmara, é um quadradinho pequenino. Em pequenino aquilo está tudo excelente. Quando nós ampliamos 20-30% já começamos a ficar com dúvidas. Mas se tivermos o hábito de ampliar a 100% todas as fotografias, nós vamos perceber que grande parte das fotografias não estão bem.
Mas quando passarmos para o computador e virmos então mesmo num monitor grande a 100% é que nós pensamos, caramba, pá, aquela fotografia está focada, mas esta não está. Isto acontece N vezes, mas N vezes. Portanto, e vocês só não sabem disso, porque não têm o hábito de ampliar as fotografias a 100%. Eu, por exemplo, eu não sou capaz de entregar, vamos por hipótese que a Raquel pede-me para fazer um book, ou fotografias de estúdio, fotografias para concorrer aos morangos com com açúcar. Pronto, ela ainda está na idade disso. Mas a cara de miúda. Mas, portanto, isso para vos dizer que se ela me pede, eu só lhe vou entregar das 500, 1000 fotografias que eu possa fazer para entregar 20 ou 30, eu só vou entregar, eu só vou fazer pós-produção em fotografias em que a 100% ela esteja perfeita. Porque se não estiver, nem vale a pena fazer pós-produção. Porque, por exemplo, posso fazer pós-produção numa fotografia que não está perfeita, mas está quase perfeita. E depois ela de todas, ela que mais gostou foi aquela. E diz, eu quero essa fotografia para pôr na parede do meu quarto, isso em tamanho gigante. E disse, mas tem que ser esta, porque esta é a tua melhor. Mas eu sei que aquela, ampliando para o tamanho do quarto dela, vai ficar uma treta, porque não estava perfeita. Portanto, não há nada mais frustrante para um fotógrafo, que é ter uma fotografia excelente para o observador, mas sabendo que tecnicamente depois não dá para fazer o que o observador quer. Isso é a mesma coisa que eu vou vender fotografias ao Vasco Cordeiro para fazer uma campanha internacional sobre os Açores, e o gajo depois dizer que e mostra uma que até, pronto, gosto muito, mas não está grandes coisas, mas ele escolhe aquela para os outdoors todos. E ele diz, mas essa não dá, esta aqui é que está boa para os outdoors, o gajo, não, mas eu quero é aquela. Portanto, se nós nunca devemos entregar a ninguém aquilo que não esteja perfeito. Porque senão depois podemos ganhar um problema tremendo, uma grande confusão com o nosso cliente ou quem nos pedia as fotografias. É tão importante a posição de como se pega na câmara fotográfica que eu vou-vos dar exemplos então de como é que as coisas, como é que se faz isso. Que é para depois. Bom, segurar na câmara é sempre, mas sempre com a mão esquerda debaixo da objetiva. Isso então é determinante. A objetiva tem que estar sempre por baixo da nossa câmara, da nossa objetiva, sempre. Quer seja dessa, quer seja de uma objetiva 50mm pequenina. Isto é uma objetiva minúscula. Isso é aquela objetiva que se eu fosse para uma ilha deserta levava, e esta é a objetiva mais barata que eu tenho. Eu tenho objetivas de 2.500 euros, esta custa 100 euros. E esta era a que vai comigo para todo o lado. Eu, raramente, mas eu vou fazer viagens com fotógrafos e levo sempre normalmente 3 objetivas. Eu tenho para aí 10 ou 12 e nunca levo as melhores. E nunca levo as melhores porque são pesadíssimas, são estupidamente pesadas. Eu já me basta carregar os meus 100 e tal quilos, portanto, mais um saco pesado já não tenho paciência para isso. Isto serve para tudo, para além de que é tão pequenino que em viagem, um fotógrafo é visto com uma objetiva dessas e os gajos começam a pensar, coitadinho, o gajo nem tem dinheiro para ter uma objetiva discreta, é um rapazinho fazer fotografias para trazer por casa. Ou seja, e as pessoas não ficam tão intimidadas, não põem tantos obstáculos a um fotógrafo fotografar com uma objetiva dessas. Pronto, isso facilita imenso a vida. Reparem que as minhas câmaras, tenho várias, nenhuma delas tem tiras, nenhuma delas tem publicidade. Há fotógrafos que, inclusivamente, têm o nome da marca tapada com uma fita, daquelas fitas isoladoras dos eletricistas, que é para preta, que é para não distrair absolutamente nada. Porque o nosso sujeito, quando está a ser fotografado, e principalmente em fotografia de rua, se nós temos muito aparato aqui à volta, ele distrai-se e fica nervoso, porque se tem muito aparato, isso é para uma coisa importante. E as pessoas não querem. Portanto, se nós fotografarmos com coisas dessas, é muito disfarça muito mais. E reparem que se eu fotografar assim, a minha mão por baixo quase que está para a objetiva. Portanto, é quase como se a câmara não tivesse objetiva. Mas é sempre assim, mesmo com uma objetiva tão pequenina, a mão esquerda é sempre para dar estabilidade. A mão direita serve para segurar na câmara e os dedos, o indicador e o polegar, servem para mexer nos botões. Eu normalmente, eu altero tudo sem nunca tirar o olho da câmara. Portanto, nós temos que nos habituar depois a mexer em tudo sem tirar o olho da câmara para sermos rápidos.
Pronto, a mão direita segura efetivamente a câmara e temos os dois, o indicador esse botão, o indicador está sempre, mas sempre pousado sobre o botão disparador. Este dedo nunca sai daqui, mas nunca. Ele só sai daqui para mexer nessa rodinha que está aqui ao lado, que normalmente é a velocidade ou a abertura que se mexe aqui nessa rodinha. Mas o dedo indicador está sempre, mas sempre pousado sobre o nosso botão disparador. O polegar e o indicador estão sempre livres para fazer todos os reajustes na nossa câmara, mas sempre. Principalmente o polegar é que mexe em todos os botões que estão aqui por trás, e isto é uma questão depois da gente se habituar. Por isso é que também é muito importante nós conhecermos a nossa câmara fotográfica bem. E também é muito importante não trocar de câmara muitas vezes, porque nós levamos imenso tempo a aprender onde é que estão os botões das nossas câmaras, a ganhar à vontade com ela. A curva de aprendizagem de uma câmara fotográfica é lenta. E para se fazer boas fotografias é importante nós conhecermos o nosso equipamento, estarmos habituados, muito familiarizados, tratarmos por tu, não haver segredos de botões. Eu tenho que estar muito à vontade com todos os botões para depois não perder tempo com isso e dedicar-me só à parte criativa, à parte importante da fotografia, que é passar mensagens, emoções, essas coisas que todo o fotógrafo gosta de passar. A fotografia, a posição que nós fotografamos é tão importante que o nosso pé indicador deve estar sempre à frente do nosso corpo. E toda a gente tem um pé indicador. O meu esquerdo, eu sempre que estou a fotografar, tenho o meu pé esquerdo para a frente e o meu pé direito a 33 graus. Ou seja, o pé indicador é como se fosse uma mira a apontar para a frente e o outro pé está normalmente a 33 graus. Que é para dar estabilidade, como se fosse um tripé. E mais, as minhas pernas nunca estão hirtas quando eu estou a fotografar. Estão sempre ligeiramente fletidas, que é para haver um amortecimento, para não haver rigidez nenhuma no meu corpo quando estou a fotografar, para tudo estar em sintonia. Vocês podem ter a certeza disto. Fotografar é uma simbiose entre o corpo, o fotógrafo, a câmara e o sujeito. É uma mistura que nós não conseguimos dissociar. Por isso é que eu gosto muito de fotografar com a câmara no rosto, porque sentir a câmara é uma coisa muito física. O fotografar tem muito de físico para mim. É uma ligação enorme entre eu, a câmara e o sujeito. Podem ter a certeza que é determinante esta postura para nós conseguirmos resultados positivos. As pernas devem estar sempre ligeiramente fletidas. Sempre que eu estou ajoelhado, sempre que eu estou de joelhos, eu coloco o meu cotovelo em cima do joelho que não está no chão. Ou seja, se eu coloco o meu joelho direito no chão, o meu joelho esquerdo fica levantado e o meu cotovelo esquerdo apoia em cima, para fazer tipo um tripé. É a mesma coisa como se fosse em cima de uma mesa, eu faço muito em cima do joelho. Mas também vos digo uma coisa, eu fotografo muito mesmo na posição dos joelhos. Porquê? Porque mostrar o mundo de joelhos é mostrar o mundo como uma criança de 7, 8 anos vê o mundo. E nós todos adultos já nos esquecemos disso. E o mundo visto por essa perspectiva é muito mais interessante. Por si só, cria impacto. Uau, pá, caramba, a gente está numa cidade. Todos nós estamos numa cidade, estamos em Lisboa. Nós conhecemos Lisboa a 1,80 m de altura. Mas não conseguimos imaginar Lisboa vista a Rua Augusta cheia de gente. Pilhada de turistas. Agora que já não acontece, que a pandemia já desapareceu. Mas antes da pandemia, a Rua Augusta pilhada de gente, percebe? E a gente a ver o mundo a 80 centímetros. A ver a rua a 80 centímetros. É uma perspectiva completamente diferente. Isto por si só cria impacto. Sempre que eu quero fotografar uma pessoa, e aqui há vários que têm a paixão da fotografia de retrato, sempre que eu quero fotografar uma pessoa, eu vou sempre fotografar a pessoa, ao nível da pessoa, eu estar num plano inferior à pessoa. Eu devo sempre valorizar o meu sujeito. O meu sujeito nunca deve ser fotografado de cima para baixo. Porquê é que eu gosto tanto de dar aulas online? Porque nós estamos aqui tete a tete, face to face, ok?
Eu sempre estou dando aulas numa sala, estou alto e vocês estão todos lá em baixo. E eu sinto-me extremamente incomodado, porque é uma posição por si só de altivez. Eu não tenho nada de mais alto que vocês. Eu só sei um pouco mais de fotografia. Eu sei um pouco mais de fotografia, o Luís sabe muito mais de computadores do que eu, a Raquel sabe muito mais de análise do que eu, e os outros por aí fora. Portanto, a posição de cima para baixo é sempre extremamente desconfortável e redutora, esmagadora, diminutiva. Sempre que eu quero valorizar o meu sujeito, seja ele qual for, eu vou ter que estar ao nível dele ou ligeiramente mais baixo. E estamos logo a valorizar. Percebes? Logo. Isto serve para uma pessoa, isto serve para um pilrito que tem 10 ou 15 centímetros, e serve para um bebê. Se eu estiver a fotografar um bebê, eu nunca vou fotografar o bebê de cima para baixo. Se eu fotografar de cima para baixo, eu estou esmagando contra a alcofa, estou esmagando contra o chão, contra onde ele estiver. Eu vou-me deitar ao nível dele, que é para ele ganhar relevo, para ganhar dimensão, para ganhar importância. E se eu quero fotografar uma flor, eu nunca vou fotografar a flor de cima para baixo, em que o meu fundo é o jardim. O jardim é um emaranhado de folhas que me vai retirar a importância à flor. Eu vou-me colocar sempre numa posição em que, ao fotografar a flor, o meu fundo esteja o mais longe possível. Seja o céu, seja uma montanha muito ao longe, seja o infinito. Que é para eu ganhar realce ao meu primeiro plano. Eu tenho que sempre valorizar o meu primeiro plano. E a valorização do meu primeiro plano é dar valor ao sujeito. E eu acho que a fotografia só faz sentido quando valoriza o sujeito. A não ser que eu tenha uma posição política que quer esmagar um líder político, ou quer uma posição ideológica que quer esmagar uma facção completamente oposta. Isso tudo bem, é pacífico, os jornalistas fazem todos isso, todos os dias. Estamos a ver o Canal 1, estamos a ver a SIC, não estão a valorizar o António Costa, não estão a desvalorizar. Quando estão a valorizar o António Costa, põem o gajo até fica inchado, fica enorme, não sei o quê. Quando estão a desvalorizar, os gajos fotografam de cima para baixo, o gajo até parece um mosquito. Mas isso é permanentemente, quer dizer. E quem diz o António Costa diz outra coisa qualquer. Portanto, nós estamos permanentemente a ser condicionados pela comunicação social, tanto mais não seja pela posição em que o fotógrafo faz a fotografia. Uma das coisas que me confunde e que me baralha brutalmente é os fotógrafos normalmente não são baixos, ainda por cima agora toda a gente é alta, toda a gente cresceu muito, né? Mas há muitas pessoas que são pequeninas e não são menos por causa disso. Nas entradas do Coliseu, do Teatro Micalense, agora está na moda tudo o que é espetáculos, festas, não sei, agora já não há festas, mas quando havia, no tempo das festas, havia um banner de publicidade com os patrocinadores e o fotógrafo à frente a fotografar os grupinhos. Então mete-me a impressão às vezes, quando é grupos com pessoas baixas, os fotógrafos são altos, os gajos tiram uma fotografia de cima para baixo e as pessoas ficam assim, a olhar para cima como uns coitadinhos a dizer: eu paguei o bilhete, mas eu não sei se tem altura para entrar, quer dizer, é uma coisa terrível, quer dizer. Mas é verdade, vocês vão de reparar, quando a pandemia acabar e voltar a ver esse tipo de fotografias, vocês vão perceber o ar de coitadinhos de algumas pessoas que pagaram o seu bilhete, que têm legitimidade total para entrar, mas só porque o fotógrafo é um gajo que tem a mania que é esperto e põe-se lá em cima e não tem respeito nenhum pelo sujeito, fotografa as pessoas de cima para baixo. Eu sei que agachar e pormos ao nível de uma pessoa baixa dá cabo dos rins, dá cabo das costas, mas isso faz parte de cada atividade. Quer dizer, um médico, se é alto e o paciente está lá em baixo, ou o gajo sobe a marquesa, ou então o gajo vai ter que se pôr a agachar para operar a pessoa se não consegue, né? Portanto, nós temos que, toda a profissão tem sacrifícios de postura e, portanto, a fotografia tem muito, mas muito mesmo, é muito importante a postura do fotógrafo em relação ao sujeito, porque faz toda a diferença. Vocês podem ter a certeza disso, faz efetivamente toda a diferença. Sempre que eu estou deitado no chão, eu ponho os cotovelos no chão mesmo, e eu fotografo muito do chão. Eu já tenho por exemplo, num trilho, dá uma grande vantagem a fotografar no chão, fotografar de chão. Quando um gajo está muito cansado, um gajo deita-se no chão para descansar, mas não diz que é para descansar, que é para fazer uma fotografia. Portanto, este ângulo é fantástico, tem que ser. E um gajo sempre aproveita para descansar assim de 3 ou 4 minutos, até é capaz de dormir uma soneca se for uma soneca rápida. Portanto, eu fotografo muito, muito mesmo deitado no chão, porque o mundo visto do chão é lindíssimo, é uma coisa fantástica. E uma vez eu fiz um projeto muito engraçado de Antártica em tal, que foi por 3 anos, 100 e tal miúdos, a fotografar para poemas.
Era uma maratona fotográfica que se fez no Não Terra de Quental. E então eu tive durante 10 minutos no pátio da cantina do liceu a falar para 110 minutos sobre estética fotográfica. Falar durante 10 minutos para 110 minutos num pátio é assim uma coisa extremamente difícil. Mas pronto, eu tenho uma voz um bocado forte e lá consegui durante 10 minutos que os miúdos me ouvissem. E eu só falei que o que era mais importante na fotografia para eles era serem originais na forma como olhassem para o mundo, que fizessem as coisas mais malucas, vistas de som de cima de uma árvore, por baixo dos carros, fizessem fotografias diferentes que não passam pela cabeça. E depois andamos pela cidade de Ponta Delgada a fazer fotografias. Fagir, ver miúdos, a mandar parar o trânsito, deitarem-se nas passadeiras, os carros parados de um lado e do outro, depois fazerem fotografias originais, as coisas mais malucas, mas isto é que faz toda a diferença. Os adultos têm imensa dificuldade nisso, porque se fizerem isso vão ser rotulados de loucos e depois em vez de vir a polícia para passar uma multa vão levar logo para a casa de saúde. Se for um miúdo, quando o gajo não vai para a casa de saúde, vai para uma casa de correção. Portanto, os adultos têm grandes problemas e depois os adultos têm muita dificuldade em sair da sua zona de conforto. E isto é, efetivamente, altamente, acaba por ser redutor na fotografia, porque eu posso-vos garantir de uma coisa. Das coisas que não se paga nada, que é extremamente grátis, que tanto serve para a Canon, para a Nikon, para a Yashica, para a Pentax, seja lá para o que for, a nossa posição em relação ao fotógrafo, em relação ao sujeito, é efetivamente determinante para nós valorizarmos ou não valorizarmos o quem estamos a fotografar. E quem estamos a fotografar, quando eu falo um sujeito, não é uma pessoa. Pode ser uma pessoa, pode ser uma flor, pode ser um animal, pode ser uma pedra, seja lá o que for. Eu devo sempre criar uma posição, colocar-me numa posição em que valorize o sujeito que eu estou a fotografar. Isto é muito importante, isso que eu vos vou dizer, porque isso eu faço mesmo muito. E por isso é que é muito importante fazermos formações com vários fotógrafos. Porque cada um, para além da teoria, que é igual para toda a gente, todos nós temos métodos diferentes de fotografar. Eu, principalmente, sempre que eu estou a fotografar pessoas, eu foco. Sempre que eu foco, sempre que eu carrego no meu botão disparador para focar, a câmera diz-me se está focado ou não. E a seguir eu solto o dedo e volto a focar. E solto o dedo e volto a focar. Este folgar e soltar o dedo, eu estou fazendo, eu já estou supostamente focado. Supostamente para a câmara fotográfica já estou focado. Mas sempre que eu folgo o dedo, eu vou começar o meu processo de novo. E por começar o meu processo de novo é fazer afinações na própria focagem. E vocês podem ter a certeza que isso faz toda a diferença na fotografia. Porque isto são sensores. São meramente sensores que mandam um feixe de luz invisível, faz a medição, eu volto atrás e dá uma determinada focagem. Ok? Portanto, eu folgo muitas vezes antes de disparar. E, tal como eu já vos tinha dito há pouco, eu antes de disparar, eu inspiro, contenho a respiração, faço o meu processo final de focagem, faço a fotografia e só depois é que eu expiro. Há fotógrafos que fazem exatamente o contrário. Vazam os pulmões, fazem a fotografia, depois é que respiram. Eu não tenho mais dificuldade em estar com os pulmões vazios, portanto aguento melhor os pulmões cheios, portanto inspiro. E quando eu digo inspiro, não é preciso inspirar mais como o habitual, é inspirar no fim da inspiração, conter a respiração, fazer a focagem final e disparar. E podem ter a certeza que principalmente em situações de pouca luz, e vocês amanhã já vão perceber porquê, faz toda a diferença este controle da respiração na fotografia. Isso é para vocês perceberem que isto não é fotografar. Fotografar é das coisas mais belas que pode acontecer em termos de criatividade, porque está acessível a qualquer pessoa, tanto mais que não seja com um telemóvel hoje, qualquer pessoa pode ser criativo, pode criar arte. Mas isto está muito longe de ser um simples momento romântico. Não, isto tem muita técnica. Para se conseguir grandes fotografias, tem efetivamente muita técnica. E o seu domínio é que depois pode fazer com que nós sejamos grandes fotógrafos ou não. Ora bem, isto aqui também agora é muito mais... Isso o que acontece? Eu quando estava na sala, fazia essas macacadas todas e todos nós percebíamos o que é que era correto ou não correto em fazer em termos de postura fotográfica, como agora não tive que arranjar montes de bonequinhos para vocês perceberem. Todos os que estão aqui com o visto são posições corretas,
todos os que estão com X são posições incorretas. Por exemplo, ele nunca fotografa assim com pernas juntas, mas nunca, é sempre, no meu caso, ele tem um indicador, é a perna direita, o meu caso é sempre a perna esquerda, a minha perna esquerda que está mais para a frente e eu até que está a 33 graus, mas reparem, ele tem um indicador para a frente e a perna a 33 graus, ok? Nunca com as pernas tesas, nunca, sempre ligeiramente fletido, isto nunca, isto é posições que não faz, isto também nunca, nem isto, sempre que eu quero fotografar na vertical, isto é fotografar ao baixo, ok? Sempre que eu quero fazer uma fotografia na vertical, é só rodar a mão direita, a mão esquerda nem se mexe, isto roda para cima, isto nunca roda para baixo, rodar para baixo a gente fica todos torcidos, isto não tem estabilidade nenhuma, ou seja, este estou a fotografar assim, eu só faço isso. Eu sei que, e por isso é que, nós quando damos composição vocês vão perceber isso, fotografar na horizontal é um sinal de estabilidade, conforto, fotografar na vertical é um sinal de juventude, irreverência, contestação. Quanto mais idade nós temos, mais fotografamos no baixo. Os jovens fotografam muito ao alto, porque esta posição de levantar o braço, quanto mais idade nós temos, mais nos custa. Pelo menos às vezes um estalinho. E o estalinho é uma chatice, pá, já estou a ficar velho, é para daí, pá. Portanto, é verdade. Podem ter a certeza, sempre quando um gajo ouve um estalinho, quero-me até ficar velho, pá, mesmo que não me sinta velho, mas estou a ficar velho, o organismo está a dizer. Portanto, ou seja, nós com a idade começamos a fotografar cada vez mais ao baixo. Isto, e vamos ver que isto depois em composição é extremamente importante, porque faz toda a diferença, e até a nível de fações políticas vocês vão perceber que isto é utilizado. Portanto, não é mera conversa. Portanto, isto são, efetivamente, as posições que deve-se utilizar ou não se deve utilizar. Tal como aqui, são mais exemplos, quando eu estou deitado, devo estar exatamente com os cotovelos apoiados. Mas não é assim, depois com a câmara assim com a mão por cima. Ou isto não faz sentido nenhum, isso é uma posição de relaxe, isso é uma posição de desconforto. Isto sim, isso faz todo o sentido. Ou seja, nós temos que perceber quais são as posições que nós devemos utilizar para estarmos corretamente apoiados ou não estarmos. Aqui mais uns bonequinhos para vocês depois verem. Bom, isso depois serve para ficar para a posteridade. Aqui mais uns. Se calhar também não era preciso tantos. Mas pronto, mas é mesmo para vocês não se esquecerem. Portanto, isto não faz sentido, isto faz todo o sentido. Isto faz sentido. Ou seja, por exemplo, ter no carro uma esteira de praia, uma lona, dá imenso jeito. E dá imenso jeito porquê? Por exemplo, sempre que eu vou fotografar natureza, sempre que eu for para o campo, a seguir uma chuvada, é excelente para fotografar. O ar está completamente translúcido, completamente limpo, toda a poeira que havia em suspensão caía à terra, foi para o chão, o ar está perfeito para fazer fotografias, mas o chão está molhado. E se eu quiser fazer uma fotografia do chão, se tiver uma esteira dá muito jeito, ponho uma lona, deito-me no chão, já não me molho, não tenho esses problemas e faço as minhas fotografias, fotografo as macros, faço cogumelos, faço uma fotografia, um pilrito que apareceu. Eu tenho que estar deitado no chão porque tenho que estar num plano baixo, de outra forma não faz sentido. Ora bem, como valorizar o sujeito? Eu já vos falei nisso hoje e fica aqui para constar. Eu sempre que estou a fotografar o meu sujeito, eu devo estar ao nível dele ou então ligeiramente mais baixo e fotografar exatamente de baixo para cima. Para quê? Para o valorizar, para lhe dar amplitude, para o que estiver por trás dele estar o mais longe possível e não haver superposição de planos. As superposições de planos, muitas das vezes, são muito feias, estragam por vezes uma grande fotografia. Composições simples e fechadas. Vocês podem ter a certeza de uma coisa, em composição fotográfica, o que é mais difícil na fotografia é simplificar a fotografia. É o que é que eu não vou incluir, o que é que eu vou retirar da minha composição que não me faz falta nenhuma. Isto é que é extremamente difícil na fotografia. E vocês vão ver que depois com a prática, que é mesmo uma dificuldade. Mas é um exercício fantástico. Fora o que não interessa, tudo o que for a mais não se coloca. E fechar as nossas fotografias é uma forma de valorizar o meu sujeito. Uma coisa extremamente importante. E vocês reparem que eu ainda não falei nem de velocidades, nem de aberturas, nem de ISOs, nem de balanço de brancos, que é tudo aquilo que nós temos que falar para fazer boas fotografias. Eu estou falando em coisas que são fundamentais para fazer fotografias, nem que seja com uma caixa de sapatos. Porque eu posso fazer fotografias com uma caixa de sapatos. Era como antigamente se fotografava, era com caixas.
e com uma folha emocionava lá a luz no fundo e um buraco na frente, feito com agulha. Eu estou a falar em aquilo que eu tenho que saber para fotografar, seja lá com o que for. Uma coisa que é extremamente importante e que falha tanta vez nos fotógrafos, mas tanta vez. A fonte de luz principal, a luz principal, a luz bonita, a luz forte, tem que estar sempre em cima do meu sujeito e não ao lado, não à frente, não atrás. Se vocês estiverem a fazer fotografias de retratos a uma pessoa debaixo da árvore, está na sombra, e o fundo está com uma luz lindíssima, aquela luz fantástica de final de tarde, o sol vai se pôr às 8 horas, mas às 6h30, 7 horas está uma luz dourada lindíssima. E essa luz está no fundo. Mas a pessoa que vocês estão a fotografar está debaixo da árvore porque não pode apanhar sol. Se vocês fizerem essa fotografia, mesmo que a pessoa fique bem exposta, o facto da luz bonita estar ao fundo vai-vos desviar completamente a atenção do que é importante, que era o nosso sujeito, que era a pessoa. Certo? A luz principal, a luz bonita, tem que estar sempre, mas sempre por cima do nosso sujeito. Epá, mas a luz está bonita ali. Não tem problema não. Oh, vamos embora, oh Maria, vamos embora. Dá-vos a cadeirinha ali para o solinho um bocadinho, só 5 minutos. Fazemos a fotografia exatamente no sítio onde está a luz bonita. Fizemos 10, 12 fotografias, trazemos outra vez a pessoa para debaixo da árvore, agora podes descansar, já temos o nosso retrato. Ok? Isto porque nós não podemos trazer a luz do sol. Ok? Mas vamos pôr em hipótese, estamos a fazer uma fotografia de noite na cidade, numa freguesia que a luz é fraca e os postos de luz são muito afastados uns dos outros. E a gente vê um posto de luz aqui bem iluminado, depois temos 10 metros de escuridão, depois mais um posto de luz. Se eu quiser fotografar uma coisa com um meu sujeito, eu vou pôr o meu sujeito debaixo do candeeiro, não é no meio dos dois candeeiros, porque no meio dos dois candeeiros não há luz bonita. Percebe? A luz importante tem que estar sempre acima do nosso sujeito. Fotografia, e nós vamos aprender, esqueci de dizer isso logo no começo, porque, às vezes a gente esquece. Nós vamos aprender exatamente a fotografar em modo manual. E modo manual, o que é isso? O modo manual é eu é que vou controlar a luz, porque luz não é nada mais, nada menos do que a luz e o seu controle. Fotografia é só luz. Fotografia é escrever com luz. O desmembrar da palavra fotografia é escrever com luz. Portanto, eu vou fotografar, eu estou registando luz. E só consigo registrar como eu quero em modo manual. Porque sempre que eu estiver a utilizar um pré-automático da minha câmara, a câmara é que está registrando a luz como ela foi programada a registrar. Não como eu quero, não como eu estou a sentir. Certo? Por isso é que o manual é extremamente importante. É a única forma que nós temos de registrar a luz exatamente como nós queremos. E como fotografia é a luz, eu posso dizer, e vocês vão me ouvir muitas vezes dizer isso quando estivermos a fotografar no terreno. Olha que luz bonita. Que bela luz. Luz fantástica. Porque é isto que faz a diferença na fotografia. A paisagem é sempre a mesma. A única coisa que muda é a luz que bate nela. Por isso é que nós nos Açores até somos uns privilegiados. O Alexandre, no continente, tem uma luz belíssima. Sim, senhor. Um mês de céu azul até um mês de céu azul. Ele, depois de ter feito 100 fotografias de céu azul, ele já nem pode ver a paisagem porque ela está sempre igual. É ótimo para ir tomar banho, fantástico, boas praias, mas nada mais do que isso. Nós, nos Açores, temos a grande sorte, durante o dia não faz 4 estações, faz 400 estações. Sempre que passa uma nuvem, a luz muda completamente. E isto é a grande mais-valia dos Açores. A grande fascínio de fazer fotografia de paisagem dos Açores é que as nossas nuvens estão permanentemente a mudar a luz que bate na paisagem. São softbox fantásticas em que nos difunde a luz fantástica de uma forma magnífica e fotografia é sempre só luz e o seu controle e o seu domínio. Num retrato, o foco deverá ficar sempre em cima do olho que está mais próximo de nós. Eu já vos tinha dito isso, mas pronto, mas fica aqui escrito para registrar.
E nas flores o foco deverá ficar exatamente nos estiletos. E nós já passamos um quarto de hora, eu não estou preocupado nem é tanto com os Açores, porque ainda aqui é cedo, mas o Alex já está, tem mais uma hora e provavelmente já deve estar mesmo na sua hora de jantar e se calhar a mãe já deve ter vindo várias vezes perguntar se isso não acaba, que é para a gente jantar, não foi, Alex? É quase a cedo que já aconteceu isso, pá. E para que isso não aconteça, para que a tua mãe não diga já estou arrependido de ter colocado neste curso, pá. Portanto, nós vamos terminar. Pronto, não é de bom tom também prolongarmos as aulas para do tempo. E amanhã recomeçamos exatamente aqui neste ponto e damos a matéria da manhã. A apresentação é sempre uma coisa que a gente não consegue controlar muito bem, até porque eu também gosto de contar histórias no meio das apresentações e acabamos sempre por... Mas as minhas histórias também nunca são à toa, são sempre a propósito de qualquer coisa que vem a jeito de talho de fosse e, portanto, então nós continuamos amanhã neste ponto e amanhã cá estamos novamente. Pode ser assim? Catarina, entra um bocadinho mais cedo amanhã, que é para nós fazermos testes, ligar para vermos se tu consegues, se a gente consegue ouvir a tua voz, não é também terrível para nós, está bom? Estão a ouvir agora. Agora estou, estás com a voz bonita. Estás a ver, ó. Afinal foi preciso chegar ao final para a gente ouvir a tua voz. Bom, só Nunca é tarde. nunca tarde. Bom, então, até amanhã, uma noite descansada e haja saúde, ok? Muito obrigado. Amanhã. Até amanhã. Tchau. Obrigado.